Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir o Evangelho segundo o Espiritismo com uma reflexão sobre os inimigos desencarnados. Está no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Neste momento eu lhe convido a fazer uma prece para os irmãos necessitados e para todos aqueles que precisam de assistência espiritual, tanto os encarnados como os desencarnados. Peço também que você mentalize o Mestre Jesus para estar conosco nesse momento de prece. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que, neste momento, derrame as suas bênçãos de paz, de luz e de harmonia em todos os lares. Que essa prece toque o coração de todos eles, para que Jesus possa ser um desses convidados para estar conosco nesse momento sublime em nossas vidas. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir sobre os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, O homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, aqui ele diz que, primeiramente, sabe que a maldade, não é o estado, primeiramente, dos homens, mas que é devido a uma imperfeição momentânea. Quantas pessoas, machucam outras, faz o mal, às vezes faz coisas erradas e se arrepende. Como ele diz, às vezes foi uma questão de momento. Naquele momento, pode ser que aquela pessoa, fez algo errado com você, mas ele se arrependeu. Ele aproveitou para pedir desculpa, para se perdoar. Então, às vezes foi um estado momentâneo ali que ele estava passando e ele não se deu conta de que estava ali fazendo mal para a pessoa, mas no fundo, a pessoa mais prejudicada seria ele mesmo. E aqui, veja o que diz o Mestre Jesus. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam e abençoe aqueles que te amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Então, ele pede aqui para fazer o bem, faça o bem para aqueles que te odeiam. Ele pede para você fazer o bem, abençoar e rezar. Então, no primeiro momento, quando alguém faz o mal a você, de qualquer maneira, você não tem essa iniciativa. Mas o Mestre Jesus chega e diz: faça o bem, ainda que ele permaneça fazendo coisas erradas. Mas Chico Xavier traz uma mensagem, muito profunda quando ele diz: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta a compaixão daquele ser que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Tem pessoas que não somente magoar, mas humilhar as pessoas para se sentir enaltecido, para se sentir mais fortalecido do que o outro. Isso a gente tem visto muito hoje com a tecnologia, tanto na televisão como nas redes sociais. Então, se você muitas vezes está passando por uma experiência parecida, aproveita para assistir os nossos evangelhos e modificar essa sua maneira de agir, pensar, esse seu comportamento inadequado. Tudo pode ser resolvido. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Então, aquela história de dizer, graças a Deus, fulano fez mal à minha família, desencarnou. Não. Ele apenas deixou o seu corpo físico aqui na Terra. No mundo espiritual, ele vai ter muito mais facilidade para continuar prejudicando vocês. Isso vai depender da sintonia. Muitas vezes você está aí com outra pessoa conversando. Graças a Deus aquela pessoa foi para o outro lado da vida.
né? Mas fez mal e começa... Quanto mais você fala sobre aquela pessoa, tá? Mais essa pessoa está ali querendo cobrar algo muito mais difícil do seu lado. Então, por isso é importante, quando acontecer isso, reze, abençoe e perdoe, como disse a mensagem aqui do Mestre Jesus. E aí, André Luiz, através de Chico Xavier, diz o seguinte: tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação sem lhes oferecer qualquer importância e defenderás a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Então, veja bem, são homens que tiveram um dia na Terra, que aproveitaram essa oportunidade para incentivar as pessoas a perdoar, a amar, a abençoá-los. Mas, como nós estamos aqui passando por uma reparação, refazendo as nossas provas, né? Numa escola infinita de aprendizado que é o nosso lar, a nossa casa com a nossa família, às vezes a gente não aguenta. Mas a espiritualidade, ela traz para perto do nosso coração o amor, a alegria, a felicidade, para que você exercite num cantinho do seu lar, mesmo que devagarzinho. Não se preocupe. Todas as pessoas que você encontra, umas estão passando por provações, outras passando por expiações. Isso é normal acontecer. Agora, no momento que você observa, que você entende todo esse processo, a tendência é que você comece também a mudar. Porque quando você muda as suas atitudes, o seu comportamento, aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, convivendo com você, elas também começam a mudar. Porque o seu comportamento vai ajudar que elas também melhorem. Por exemplo, você começa a falar alto, mas em determinado momento você começa a falar compassadamente, devagarzinho. As pessoas vão percebendo, nossa, fulano mudou muito. Às vezes você era impaciente, começou a ter mais paciência. Às vezes você não ouvia as pessoas, você passou a ouvir. E nesse momento, todos nós estamos aqui aprendendo alguma coisa a nos tornarmos pessoas melhores do que éramos antes. Eu costumo dizer que o dia de hoje é um dia para você se melhorar. Porque ontem já passou. Se eu fiz algo errado ontem, hoje eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando acertar os meus erros de uma forma completamente diferente do que eu fui ontem. E os inimigos desencarnados, não pense que eles esqueceram do mal cometido, tanto da sua parte como da parte dele. Se você cometeu mal a essa pessoa, fez algo errado para ele vai vir lhe perturbar. E no dia que você for numa reunião de psicografia, numa reunião mediúnica, fazer um acolhimento fraterno, participar de uma sala de passe, buscando um tratamento terapêutico, você vai sentir esses impulsos gerados por essa criatura que muitas vezes gostaria de falar algo para você, de lhe pedir perdão, de lhe pedir desculpa. E muitas vezes você está sendo esse instrumento utilizado por ele para que ele possa ser acolhido num hospital, no mundo espiritual, numa colônia, para refazer, para mais tarde trazer o que você está precisando, como sendo um remédio, esse perdão das ofensas que ambas as partes precisam ouvir. E aqui o Evangelho diz o seguinte: sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo, porque já está desencarnado. Mas apesar disso, vai continuar perturbando. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Viu aí? Quantas pessoas não têm passado perturbações seríssimas em família por conta desse tipo de cobrança? Isso depende da aceitação da pessoa. Nem sempre a pessoa é espírita, nem sempre ela está no meio onde ela pode despertar para receber essa assistência espiritual. Se ele for na igreja católica, ele vai fazer uma novena, ele vai
comungar, ele vai melhorar. Se ele for na igreja evangélica, o pastor vai orar, vai ter um culto de louvor na casa dele, e ele vai melhorar também. Se ele for numa casa espírita, vão recomendar ele fazer boas leituras, fazer uso de mensagens edificantes, ou, se possível, implantar o evangelho no lar, porque tudo isso ajuda. Quando oramos com fé pelos irmãos que nos perseguem, é para esquecer desses imprevistos em nossa mente, para focar em outros pensamentos, para livrarmos dessa angústia retida em nossos corações, para experimentar leveza em nosso corpo e alívio para ambas as partes. Então, veja bem, no momento que eu compreendo, que eu entendo aquela dor, né, aquela dificuldade que eu tenho de entender todo esse processo, né, eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor. Exercitar pensamentos de fraternidade com equilíbrio, mantendo uma postura de paz para construir uma nova etapa de esperança entre as pessoas que, por algum motivo, algo desarmonioso aconteceu. Gente, não se preocupe, não existe família perfeita. Aqui na Terra, tem aquelas que têm mais afinidade, né? Que sente paz ali quando estão reunidos. São mais harmoniosos uns com os outros. Mas de vez em quando acontece algo diferente. Mas já tem outras que, desde sempre, já experimentam essa desarmonia. E como você consegue melhorar esse momento? Esclarecendo, buscando Deus, buscando conhecer, né, uma religião, frequentar uma casa espírita, um templo, uma igreja católica, né, uma igreja evangélica, estudando em casa a Bíblia, estudando o Evangelho, para compreender todas essas dificuldades. Porque só você, com o seu esforço, será capaz de melhorar. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Um dia a pessoa, ela se arrepende, um dia ela vai entender que todo aquele processo valeu a pena, mas ele precisa mudar as atitudes, o comportamento. Tudo isso faz parte da nossa melhora, pessoal, aqui na Terra, porque aqui nós viemos para corrigir as nossas falhas, refazer as nossas provas. E ao retornar para o mundo espiritual, a gente continua recordando tudo isso, mas em busca de evoluir espiritualmente também do outro lado. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois da morte. Sabe aquela pessoa que disse assim, eu fiz as pazes com fulano de tal, que há muitos anos a gente teve um problema e a gente não se falava. E aí teve uma oportunidade, através de um amigo, através de pessoas que estão conosco, pessoas que foram usadas, né, para que pudesse acontecer esse reencontro, e deu tudo certo. E lá do outro lado da vida, muitas vezes essa pessoa desencarna, né? E lá do outro lado ela começa a perceber, eu vou me preparar após a minha adaptação, vou rever todos os meus erros, após os esclarecimentos oportunos, quando eu estiver bem melhor, eu vou visitar essa família e vou começar a ajudar eles. Então veja a diferença, gente. Quando você mantém retido em seu coração o desamor, a falta de perdão, interfere no sono físico, transforma em enfermidade, porque a nossa mente é o meio dessa captação, que seja de coisas boas ou ruins. É o meio desse desapego, e o meio desse desapego é fazendo as pazes com o seu coração em busca dessa reconciliação. Quantas pessoas você encontra hoje que a gente pergunta, e aí, como é que está o seu sono? Nossa, não consigo dormir direito. Estou tão
assim, atormentada, que eu não estou conseguindo dormir. Estou dormindo à base de remédio. Estou com problemas de depressão, problema de ansiedade. Tudo por conta dessa desarmonia familiar. E quem sabe se não é esse inimigo desencarnado que está fazendo tudo isso aí na sua casa. E aqui, com as nossas reflexões do Evangelho, nós vamos esclarecendo devagarzinho como acontece tudo isso. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos, tanto encarnados como desencarnados. Há pessoas que fazem de tudo para sofrer, mesmo encontrando o caminho para uma melhora. Aceitar o sofrimento por capricho, como vitimismo, ou simplesmente para manter por perto pessoas por meio do egoísmo. Agindo dessa maneira, os imprevistos serão cada vez mais frequentes e dolorosos. Tem pessoas que dizem assim, não, aqui na minha casa só eu e minha família. Os demais pouco me importa. De repente tem um familiar passando necessidade. De repente tem um vizinho que precisa de um amparo. Precisa de uma carona, muitas vezes, para ir para o mercado, para ir ao trabalho. E eu estou ali com tantos carros que saem todo dia sozinho, não tenho coragem de oferecer uma carona. Porque a vida, meus irmãos, ela é feita de altos e baixos. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você está com um bom emprego, ora você perdeu sua função. Então nós devemos pensar no dia de amanhã. Às vezes, faz parte de todo esse processo. Vamos tomar uma aguinha, tá, gente? Então, é sempre bom deixar uma caneca de água do seu lado, porque a própria espiritualidade, no momento que você vai assistindo, você vai tomando aquela água, e a espiritualidade está colocando aqui, ó, os fluidos positivos, salutares, o medicamento que você precisa para ingerir, está aqui nessa água. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais. E como eles vão se livrar desses instintos materiais? Às vezes leva tempo, anos, séculos. Eu me recordo que na casa espírita, quando eu comecei a trabalhar com a mediunidade de psicofonia, a gente fazia resgate de vários espíritos e tinha alguns que chegavam na nossa sintonia para serem esclarecidos, né, que foram trazidos para receber um tratamento ali, ainda sem saber se eles iam aceitar continuar o tratamento ou não. Tinha uns que falavam que fazia anos que haviam desencarnados, que estavam no lugar ruim, justamente por causa do orgulho, né? Por causa desse desamor, dessa falta de perdão, porque ele levava consigo, ele ainda estava com aquele sentimento material alimentado com muita dor e sofrimento e carregando consigo aquele ranço que ele não deixava e assim ia sofrendo. Mas bastava meia dúzia de palavras de estímulo, palavras benevolentes, palavras amorosas. E assim eles iam recebendo essa oportunidade e aceitando. Então, cada irmão que a gente conseguia encaminhar para os hospitais do plano espiritual para melhorar, é uma luzinha que você vai acendendo na sua jornada evolutiva. Quando o espírito deixa a terra, ele carrega consigo as paixões, os ódios, os rancores que acumulou durante sua jornada. Tá tudo guardado ali, gente. Muitos são os caminhos a serem percorridos após a partida, influenciadas pela falta de aceitação das experiências vividas na Terra e pelos processos de reparação que se desdobram nas relações familiares. Então, um exemplo claro aqui são as cartas consoladoras. Quando eu escrevo as cartas, tem tantos espíritos que vêm na sintonia, que a espiritualidade permite, os benfeitores permitem que eles deixem o relato deles.
para servir de estudo para nós aqui na Terra. É o momento que eles têm de pedir perdão, de pedir desculpa, de falar do seu sofrimento, da sua melhora, da sua aceitação, da sua adaptação, do seu apego aos bens materiais, à família que ficou. Então, tudo isso, meus irmãos, está aqui nessa lição valiosa que eu deixo para vocês hoje no nosso Evangelho no Lar Sementes. São as sementes do Evangelho que a gente vem semeando ao longo dos anos aqui no nosso canal. E se você chegou aqui hoje e não conhece ainda esse canal, aproveita para se inscrever, deixar sua mensagem de carinho, de afeto. Deixa sua mensagem para que outras pessoas possam entender o significado desse Evangelho em sua vida, em sua caminhada, nessa sua jornada terrena de bondade, de amor, de benevolência para com o próximo. Na dimensão espiritual, compreendemos que os inimigos espirituais desencarnados podem carregar suas próprias lutas, assim como nós carregamos as nossas aqui na Terra. Enviemos luz e perdão, transformando hostilidades em oportunidade de evolução espiritual, paz e amor. A melhor ação é o amor para reajustar com os nossos adversários, que sejam encarnado ou desencarnado. O caminho será sempre o caminho do amor. E assim, meus queridos irmãos, encerramos mais um Evangelho. Mais um Evangelho no Lar Sementes, para que você possa refletir sobre essas palavras de estímulo, de gratidão, de apoio, para que você possa, mais tarde, compreender todo o processo evolutivo entre os dois mundos. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso que nos permitiu esse Evangelho sincero, para que todos vocês, quando estiverem assistindo, agradeça sempre a oportunidade de fazer o bem nessa vida. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o próximo encontro.